Olá, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Se você não estiver muito bem, você creia que você vai melhorar cada dia mais, até que você esteja muito bem, porque Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. Hoje nós vamos meditar no nosso quinto dia e estou muito ansiosa pelo título aqui do quinto dia e eu creio que vai falar poderosamente conosco também. Eu tenho mandado os vídeos aí no formato do YouTube, por quê? Porque você pode apagar a conversa, não vai sumir. Tá lá na página da igreja, quando você quiser assistir, quando você quiser enviar para alguém, é só você ir lá na página da igreja e compartilhar o vídeo, tá bom? Então fica mais fácil para vocês, fica mais fácil para mim e fica fixo lá. Já pensou 40 vídeos no meu celular, não vai dar certo, né? Não ia aguentar. Mas e compartilha, curte, assim o YouTube ele vai entender que é relevante o conteúdo, vai entregar para mais pessoas e mais vidas vão ser alcançadas. Quem sabe mais vidas aí conseguem entrar nesse propósito e fazer junto comigo e com você. Então, partiu o quinto dia. O quinto dia, o título aqui do quinto dia é O Caminho da Graça. O Caminho da Graça. Ó maravilhosa graça, como podemos expressá-la? A graça oferece tudo, sem exigir nada em troca. É ela que nos redime quando pecamos, que nos aperfeiçoa em meio às imperfeições. A graça nos ensina a enxergar o outro sem censura ou preconceito. Ela nos acalma em tempos de tormenta e nos concede segurança em dias de inquietude. Meu Deus, tudo isso pela graça. Sabe quando às vezes a gente fala, só a graça? E o que é a graça? Muitas pessoas falam e nem sabem o real sentido, o real significado da graça. A graça, irmãos, ela é um favor imerecido. A graça é a bondade divina que não tem como ser conquistada. Através de mérito, eu não posso fazer nada para eu ter a graça na minha vida. A graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas a graça, mas a bondade, mas a misericórdia de Deus todo dia me alcança. E a graça é a base da salvação em Cristo. Então, todos aqueles, irmãos, que se achega à cruz de Cristo, o aceita como seu único e suficiente Salvador, a graça está disponível para ele. E é ela que tem cuidado, ela que tem nos sustentado. A graça também, ela nos capacita a ter uma vida de fé. É a graça. A graça, ela derrama, ela está derramando sobre as nossas vidas. E é por isso, irmãos, que a gente consegue perseverar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos pecados, mesmo em meio às tormentas, porque a graça tem nos alcançado, amém? A graça nos anima em momentos de angústias e aflição. Ela nos faz seguir em frente quando tudo parece nos deter. A graça nos impulsiona a recomeçar, mesmo quando tudo que nos resta são cinzas. É ela que nos acolhe quando nos sentimos abandonados, que nos ilumina quando as trevas se tornam densas. A graça nos faz renascer quando a morte parece prevalecer. Ela nos convida todo dia a escolher a vida e não mais o caminho da morte. É a graça. Todo dia, quando eu me acordo, além das misericórdias, a graça também, ela está ali presente, se renovando no nosso dia. E a graça, ela revela o caráter de Deus, o Criador que faz surgir novas estrelas, mas também faz brotar a semente da terra. O Deus que cuida dos planetas e também dos seus filhos amados. Aquele que habita entre os querubins, mas também no coração dos homens quebrantados. Olha o que a graça faz. Meu Deus! Tudo através da graça. Aleluia. Ele transcende o tempo e o espaço, mas está presente entre nós.
poderoso. É santo, mas ama os pecadores. É aclamado pelos anjos, mas foi beijado por traidores. Olha o que a graça faz, irmãos. Ele é a própria vida, mas decidiu morrer para que nós tivéssemos a vida em abundância. Tudo isso foi a graça. Você acha que nós merecíamos? Se fosse olhar para minha vida, da onde que eu era, da onde que eu vim. E olha, irmãos, que eu não vim de um lugar tão difícil, tão ruim, não. Mas eu estava indo para o inferno, mesmo com uma vida aparentemente boa. Eu tinha uma vida aparentemente boa, porém, eu não tinha Jesus. Então, se eu não tivesse sido alcançado por essa graça, eu estava indo para o inferno, irmão, com vida boa e tudo. Porque não vai só para o inferno quem tem vida ruim. Vai para o inferno quem não tem Jesus. Quem não é alcançado pela graça, quem não entrega a sua vida para Ele. Quem não entra, começa a trilhar esse caminho da graça. Então, essa graça que nos alcança. Ela ama os pecadores. Ela odeia o pecado, mas ela ama os pecadores. E ela está disponível. E não merece, ninguém merece ser alcançado pela graça. É um favor imerecido. Mas o amor de Deus pelo ser humano faz com que ela esteja disponível na minha e na sua vida. Amém? E ela faz com que Jesus veio, ele deu a vida dele para que eu e você tivéssemos vida. E vida em abundância. E não somente aqui na terra, mas que quando ele voltar para levar a sua igreja, nós iremos com ele, nós subiremos com ele. Então, nós podemos viver uma vida abundante aqui na terra através da graça. E quando nós partirmos dessa terra, nós continuaremos a desfrutar de uma vida com Cristo. Isso é graça, a gente não merecia. Mas a graça nos alcançou. A graça me alcançou e a graça te alcançou. E se você estiver ouvindo esse vídeo, esse áudio, se você não tiver sido alcançado pela graça, saiba que ela está disponível para você. Você não precisa fazer nada para que você seja alcançado pela graça. É o Deus de toda graça que nos lembra. É o Deus de toda graça que nos lembra em meio às nossas fraquezas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ó maravilhosa graça que supera as tragédias, que nos conduz, nos restaura e nos levanta. É a graça de Deus. Só a graça já nos basta, irmãos. Por quê? Porque ela vai se aperfeiçoar na onde que eu tenho debilidade, na minha fraqueza, na fraqueza. Foi a graça que perguntou a Judas, com o desejo de resgatá-lo. Amigo, a que viestes? Mateus 26:50. Lembra quando Judas foi lá no Getsemane entregar a Jesus? Que ele chegou com os soldados e o combinado era que Judas daria um beijo em Jesus. Quando Jesus vê Judas chegando, Jesus pergunta para Judas, amigo, a que viestes? Ali a graça estava disponível para Judas. Judas poderia ter desistido ali. Mas não, ele estava corrompido. Diz que a alma dele, né? Satanás já tinha a alma dele. Mas mesmo assim a graça estava ali, pronto para ele. Como a graça está disponível para todos que quiserem, irmãos. É um relacionamento, uma vida com Cristo. E foi também a graça no olhar de Jesus que encontrou Pedro, enquanto ele o negava. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. Lucas 26:61. Outra vez
foi a graça no caminho que encontrou um cego em Jericó e lhe perguntou: que queres que eu te faça? A graça permeia toda a escritura sagrada, como um rio que atravessa a revelação de Deus em Cristo. O fator graça é grande diferencial da vida cristã, pois é por meio dela que somos salvos. É também por meio da graça que aprendemos a renunciar ao mundo e ao pecado, vivendo de forma sóbria, justa, piedosa, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança. Tito 2, 11 ao 13. Então, é a graça, é através da graça de Deus, irmãos, que a gente consegue acordar e crer, e ter esperança, e ter paz, para continuar a caminhada. Firmes nessa bendita esperança. E qual é a nossa bendita esperança, irmãos? Que a graça nos sustenta todo dia e mantém ela viva dentro de nós. É que um dia tudo isso aqui vai ficar para trás. Que Jesus vai voltar. Que Jesus vai levar a sua igreja. Porque ele disse que ele vou preparar-vos um caminho. Então, a palavra diz que Deus é fiel. Jesus é fiel em suas palavras. Ele zela por cumprir. Então, se ele disse que ia, mas que voltaria, então nós estamos aqui o quê? Aguardando. A graça está nos sustentando para todo dia acordar com essa esperança. Não, hoje pode ser o último dia. Pode ser que hoje Jesus volte e nos leve daqui. Pode ser que hoje é o último dia da minha vida aqui na terra. Pode ser hoje, então. Essa esperança, irmãos, que uma hora isso aqui vai acabar. Porque Jesus disse. Então, ele não mente. Então, se ele falou, vai acontecer. Porque ele vela pela palavra para fazer acontecer. Absolutamente nada se compara à graça de Deus na vida do discípulo Jesus. Discípulo de Jesus. Opa, vamos ler de novo essa frase. Absolutamente nada se compara à graça de Deus na vida do discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, aquele que segue a Jesus. Por isso, em tempos de dúvida, precisamos recorrer à segurança que somente a graça oferece. Em momentos de desânimo, devemos clamar pelo renovo que vem dela. Em situações de perigo, a graça estará lá para nos socorrer. E é na circunstância de fraqueza, será a mesma graça que nos fortalecerá. Por fim, diante da morte, novamente, a graça que nos conduzirá à verdadeira vida. Olha para você ver. Desde o momento que a gente vem para Cristo, a graça, ela está cuidando de mim, está cuidando de você. A graça, ela está presente na minha vida, na tua vida, nos ajudando, nos animando, nos fortalecendo, nos guiando. No decorrer, enquanto eu estiver aqui, irmão, se eu viver 200 anos, se eu estiver andando pelo caminho da graça, ela vai estar comigo, ela vai estar me direcionando. Até o dia, irmãos, que for o meu último segundo aqui na terra, a graça vai estar comigo, porque ela vai me pegar, vai pegar o meu espírito e vai continuar o caminho. Eu falei assim, agora você vai entrar na vida eterna. Mas ela não vai nos desamparar. Então a graça não é só para viver aqui nesse mundo, ela vai nos guiar e nos conduzirá à verdadeira vida, que é a vida eterna, irmãos. Somos discípulos de Jesus Cristo e por isso temos acesso à graça de Deus, independente da situação. Assim, podemos cantar mesmo em meio à tormenta. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta, irmãos. Ela que nos ajuda, é ela que nos faz perseverar, é ela que nos faz prevalecer. É cada um trilhando o seu caminho. É um caminho que, por mais que a gente esteja juntos, cada um está trilhando, cada um está dando seus passos.
Cada um está sendo guiado pela graça. Uma coisa que a gente não pode se esquecer é que ela está agindo na minha vida e na tua vida. É por isso que nós estamos aqui, firme, vencendo, matando um leão por dia, vencendo dia após dia. E ela que tem nos sustentado. E ela que está te sustentando. Então essa é a graça de Deus. E qual que é a aplicação, irmãos? Qual que é a aplicação? É a gente meditar mesmo na graça. A aplicação para este dia. Manter um coração agradecido ao refletir sobre o significado e o caminho da graça. Então, qual que é o significado da graça? A graça é o favor imerecido. A gente não merece, mas ela nos alcança. A gente não merece, mas ela tem nos sustentado. A gente não merece, mas ela tem cuidado de nós. Então medita na graça. Medita nesse caminho da graça. Quantos livramentos, quantas coisas o Senhor fez para mim e para você. Desde que nós entregamos a nossa vida para Ele. Quantas situações nós tivemos que nós pensamos que dali a gente não ia passar. Ah, não tem jeito, daqui não vai, não acabou para mim. Quantas vezes a gente estava num buraco que parecia que não tinha saída? Quantas vezes, irmão, nós passamos por isso? E olha nós aqui. Então, a gente precisa o quê? Relembrar desse caminho que a graça tem sido tão presente na nossa vida e muitas vezes a gente não tem dado atenção. Aí de repente se levanta um probleminha, de repente se levanta uma adversidade. E se você olhar para o caminho que você já fez com a graça, você vai ver de quantas coisas ela já te livrou. Em quantas situações ela já te ajudou. De quantas coisas, irmãos. Diz que aqui até no caminho da morte, onde parecia que estava cinzas, ela se faz tudo novo. Essa é a graça. Essa é a graça de Deus que me alcança e te alcança todo dia. Amém? Então que você medite na tua história. Eu sempre falo lá na igreja, uma hora você vai ouvir eu falando sobre um mural da graça. Você precisa ter um mural na tua casa, uma agenda, um livro, que você começa a colocar todas as suas lutas. Ah, hoje eu estou passando por uma luta financeira e não vai ter mais jeito. Coloca tudo lá. Quando a graça te alcançar e Deus mudar o teu cativeiro, você vai lá embaixo, mas Deus mudou meu cativeiro e hoje eu estou assim, tal. Porque quando você passar lá na frente, porque você vai passar de novo, você vai ter outros problemas lá na frente, mas daí você vai lá no teu livro, você vai lá no teu mural, você vai lá no caminho que você está percorrendo com a graça e você vai ler que ela já te livrou de coisas piores e que ela vai continuar te livrando até a hora da morte. Então nós estamos vivos, tem muita vida pela frente e tem muita graça disponível para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe. E que você seja edificado pela graça de Deus e que a graça de Deus ministre ao teu coração essa trajetória aí que você tem tido para ela. Que a graça te faça lembrar de coisas que você nem se lembra mais, de livramentos, de intervenções divinas que você teve nessa caminhada com ela. Amém? Um beijo.